Seguinte, eu acabei optando por fazer realmente uma live, porque eu gosto dessa proximidade com pessoas, eu gosto sempre de estar perto de pessoas, eu sou da área de humanas, né, enfim, se eu não tiver pessoas perto de mim, eu acho que eu não sou eu. E hoje eu ainda fiquei lembrando, né, da época onde eu atuei dentro da área de RH, e uma das coisas que eu mais amava fazer era poder ser o ombro, muitas vezes, dessas pessoas. E elas me procuravam não só para recomendações aí, tanto de carreira como também da área pessoal. E está muito na minha identidade servir as pessoas, ajudar as pessoas, fazer o que eu puder para que as pessoas realmente evoluam. Isso está muito na minha identidade, isso é muito meu. Mas vamos lá. Hoje a aula aqui é sobre despertar profissional, o erro que mantém profissionais inteligentes presos no mesmo lugar. E eu tenho certeza que se você está aqui, se você der uma passadinha por aqui nessa live, é porque tem alguma coisa incomodando você em relação ao seu trabalho, em relação à sua carreira. E hoje minha intenção, como diz o próprio nome ali da aula, né, despertar profissional. O meu objetivo aqui é realmente trazer um despertar, porque a gente vive no piloto automático. A maioria das pessoas tem uma carreira voltada para o que acontecer na minha vida, a gente vai levando, a gente vai vivendo um dia depois do outro sem intenção nenhuma. E as coisas vão acontecendo automaticamente, sem intenção, sem planejar, sem estratégia nenhuma. E isso tem suas consequências. Então, todo o conteúdo que eu preparei, que eu trouxe aqui para essa live, é justamente para trazer uma mentalidade diferente em relação à carreira, tá? Bom, eu começo aí contando, então, a história de uma garota, que possivelmente vocês vão se identificar em vários momentos dessa história dela. Ela se formou, fez faculdade, se formou, começou a trabalhar, e aquela coisa, né, quando a gente se forma, a gente quer mais é colocar realmente a mão na massa, atuar, crescer na área, e foi o que aconteceu com ela. Ela realmente foi muito feliz, ela cresceu muito, e no começo ela achava que ia se aposentar fazendo o que ela fazia. Mas não foi bem assim, porque depois de 15 anos, em um determinado momento, parecia que aquilo não era mais para ela. Tudo aquilo que ela tinha construído, parece que não era mais dela, não pertencia mais. Ela se sentia cansada, ela se sentia esgotada, parecia que qualquer coisa pequenininha irritava. Parecia não, isso acontecia mesmo. Antes, as coisas pequenas davam uma certa irritação, desconforto, mas ela levava ali de boa na flauta, mas cara, coisinhas pequenas geravam uma irritação enorme, e ela não tinha mais vontade de ir trabalhar. Era assim que ela se sentia. Possivelmente, algumas pessoas também possam passar aqui por essa live e ter esse mesmo sentimento. Mas vamos lá. Ela chegou no limite do estresse e tomou uma decisão totalmente no impulso, e ela pediu a conta, sem ter preparo nenhum, sem ter planejamento nenhum, sem ter ideia alguma do que fazer. E ó, não recomendo ninguém a fazer isso, tá? Desta forma, não, ok? Vamos lá. Por quê? O que aconteceu com ela? Ela passou muita dificuldade financeira, o alívio, aquele peso nas costas, aquele cansaço, aquele mal-estar, passou. Imediatamente passou. Mas as consequências vieram. Ela estava numa época onde ela morava sozinha, então era boleto que chegava o tempo inteiro, tinha, né, seus compromissos financeiros, e, além disso, o que que aconteceu? O que que eu sei fazer mesmo? No que eu sou boa? No que eu posso trabalhar? Eu sei que tem gente que está atuando, tem uma profissão,
e que ainda tem essas dúvidas. Possivelmente, você que vai passar por aqui deve se identificar com essas questões. Você já se questionou alguma vez na sua jornada no que realmente você é boa? No que de repente você pensou em algum momento em mudar de profissão, no que você poderia trabalhar? Pois é, isso aconteceu comigo. Essa é a minha história, e é uma parte dela. E eu vou continuar um pouquinho mais dessa história, vou um pouquinho além. E sabe o que eu pensei nessa época, quando eu larguei tudo? A área de educação, depois de 15 anos, o trabalho que aparecer eu pego. Sabe aquele desespero financeiro que bateu? Então, isso aconteceu comigo. E hoje mesmo eu vi numa rede social aqui, ela está até ligada aqui com o Instagram, não sei se eu posso falar o nome, mas enfim, tinha uma postagem exatamente que a menina estava desesperada, procurando emprego, qualquer coisa, qualquer coisa. E aí a gente corre um certo risco também quando a gente abraça qualquer coisa. Eu entendo perfeitamente que, assim, numa decisão extrema de dificuldade financeira, sim, você vai abraçar qualquer coisa. A gente precisa sobreviver, a gente precisa viver, a gente precisa pagar conta, eu entendo. O que não dá para entender é as pessoas agirem como eu agi. Entrar, abraçar qualquer coisa e não procurar ajuda. Você se questionar no que você é boa, no que você pode trabalhar, e simplesmente ignorar o fato de que você se questionou isso, você já fez essas reflexões e não procurar ajuda. E aí o que acontece? Na minha história, e que isso pode acontecer também com essa menina que eu vi fazendo esse comentário, dela entrar numa empresa, começar a trabalhar em outro lugar, em outro, entra e sai dos lugares, sabe, sem se identificar, sem entender realmente o que está fazendo, sem entender o que realmente é para ela. Então, a minha recomendação aqui, se você está aí no desespero, realmente precisa de qualquer emprego, tá tudo bem, tudo certo, abraça a primeira oportunidade que vier, mas vamos lá, enquanto você está ali trabalhando, antes de ir para o próximo, antes de pensar em qualquer outro movimento, procure ajuda. Procure entender realmente o que está acontecendo contigo e como que você pode realmente se reestabilizar profissionalmente, com estratégia e com muito mais segurança. Bom, entrando e saindo dos empregos, ela sentia um vazio e a sensação de que ela não era boa em nada, que eu não era boa em nada, né? E essa história, depois que eu larguei, que eu mudei assim repentinamente, eu levei cerca de 3 anos para realmente encontrar uma outra profissão, para realmente falar, bom, agora eu vou seguir nisso aqui. Então foram 3 anos. Eu sei de pessoas que têm uma carreira inteira no automático, sem pensar e sem se identificar, sem encontrar. Eu atendo profissionais que estão ali com mais idade e que não se encontram. Enfim, vou voltar aqui para a minha história antes de seguir com esse raciocínio. Eu fui me encontrar mesmo, não foi nessa oportunidade aí que eu criei, que eu abracei depois, foi uma outra. Na verdade, foram 5 transições de carreira, algumas delas com intenção e outras não. Mas onde realmente tudo começou a acontecer e mudar na minha jornada foi quando eu comecei a trabalhar dentro da área de RH, que foi o pontapé inicial para toda a minha transformação, foi o pontapé inicial de toda a construção do meu método, de tudo aquilo que eu tenho até hoje. E lá dentro da área de RH, algumas coisas aconteciam. Na verdade, essa oportunidade aconteceu porque eu levantei a mão. Não foi porque me deram a oportunidade, porque eu entrei numa empresa com uma função, visualizei uma possibilidade, perguntei, posso? Tenho aqui formação, tenho um projeto pronto, e eles me deram essa oportunidade. E o que aconteceu nessa construção do RH? Porque foram, na verdade, 4 RHs onde eu comecei a implantação do zero do setor, e foram em startups. Em toda startup que eu entrei, acontecia sempre a mesma coisa.
Chegava em um momento da estruturação que as pessoas olhavam para mim, Nádia, vai ter plano de carreira? Na primeira empresa passou, na segunda passou, na terceira falou, não, não dá. Gente, não é possível. Por que que a empresa não faz o plano de carreira? Por que que a empresa não quer investir? Na verdade, não é nem porque a empresa não quer investir. Quem trabalhou em startup entende que a velocidade que as coisas acontecem é muito rápida. E a empresa, quando ela está em transformação, e às vezes até mesmo empresas que estão mais consolidadas, mas que estão em processo de transformação, elas não conseguem focar a energia e nem dar um direcionamento muito certo para os colaboradores. E isso tudo, essa minha visão, tanto de fora, de ter passado por experiências ruins na carreira, de ter aberto meu próprio negócio, de ter visto o outro lado da moeda, de estar ali dentro do RH, vendo o olhar do colaborador e o olhar de dono, eu comecei a entender muito bem como as coisas funcionavam. E essa coisa de plano de carreira, precisa ter, eu preciso, começou a me incomodar demais, a ponto de eu começar a me questionar, olhar para a minha trajetória e começar a questionar, tá, mas por que que a empresa precisa dar um plano de carreira? Por que que as pessoas não conseguem dizer, definir elas mesmas, definir por elas, qual caminho seguir? E aquilo ficou me martelando por muito tempo, até que eu falei, cara, olha só, eu acho que eu estou com a faca e o queijo na mão. Vamos começar a estruturar as coisas aqui, porque passando tudo que eu passei, tudo que eu vivi, todo o conhecimento que eu tenho, e o quanto eu gosto de ajudar pessoas, faz total sentido construir tudo isso. E hoje, o que eu quero é tirar essa angústia de vocês, é tirar esse caminho do automático, é trazer clareza, trazer segurança. E eu sei que muitas vezes essa insegurança, esse medo, é por falta de alguém dizer como fazer, o que fazer, o que que você precisa realmente para construir uma carreira sem depender da empresa. Parece simples, mas não é nada simples. A gente precisa de muita reflexão e realmente precisa de alguém direcionando. E na verdade, assim, gente, sabe por quê que a gente não consegue fazer isso sozinho? Porque há muito tempo a gente tem alguém dizendo o que a gente precisa fazer. Vamos voltar lá na nossa escola? Na escola, na época de escola, o que que acontecia? A gente sempre teve o professor dizendo, ó, você tem que estudar isso, isso aqui vai cair na tal prova, então é isso que você precisa. Depois da escola, antes disso, depois da escola, a gente tinha que tirar uma nota, a gente tinha que tirar uma média para passar de ano, beleza? Segura isso. Depois a gente vai para a faculdade. Na faculdade, alguém contou para você como que era o mercado de trabalho? Como que é o mundo corporativo de verdade? Alguém na faculdade ensina como ser líder? Como ser um bom líder? Como desenvolver pessoas? Não, isso não acontece. Alguém diz para você na faculdade que se você for um profissional que tiram a média, você acaba não crescendo, você acaba sendo um profissional medíocre e você vive nessa mediocridade? Na verdade, o que a gente sempre fez foi viver nesse piloto automático desde a escola. A escola ensina você a passar da faculdade, a faculdade te ensina uma profissão, mas nem sempre ela ensina como que o mercado de trabalho realmente funciona. Como que é esse mundo corporativo? Como que as coisas funcionam? Como que você tem que realmente guiar a sua carreira? E muitas pessoas acham que carreira é só enquanto você está no teu trabalho ali. Muitas pessoas, agora eu estou num momento legal, não vou fazer plano de carreira porque a empresa está me ajudando a crescer. Mas vamos lá, todos os dias eu também vejo pessoas sendo desligadas de empresas boas, quando estava entregando resultado, muitas vezes recém-promovido. Então, estabilidade ninguém tem. E o que a gente precisa realmente é
ter consciência de que a gente tem controle, sim, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões. Eu quero aqui que você não se culpe por ter, de repente, até hoje vivido no automático, por até hoje estar pensando dessa maneira, por até hoje não conseguir realmente ter total domínio da sua carreira, dar total direção para ela. Mas eu estou aqui para te ajudar, a te ensinar realmente a ter mais segurança e fazer as escolhas e tomar as decisões mais assertivas. Bom, não sei se você me acompanha aqui, provavelmente você me acompanha. Eu acredito que talvez você tenha visto, ou talvez não, mas enfim, estou aqui para te contar, que eu fiz uma sequência de vídeos com 9 episódios. Até para divulgar aqui, né, essa aula aqui, essa live, essa aula online. E nesses 9 episódios, em alguns momentos, eu trouxe alguns questionamentos, que eu acho super válido trazer também aqui para esse momento. E uma das perguntas é: quem está conduzindo a sua carreira hoje? Não precisa responder aqui para mim, se quiser comentar aqui, fique à vontade, mas vamos lá. Quem está conduzindo sua carreira hoje? É você? São as circunstâncias? Tenho certeza que não é o seu líder. Será que é a empresa? Quem conduz a sua carreira hoje? O outro questionamento aqui que eu trouxe foi o seguinte: se você não tivesse medo de errar, o que você faria hoje na sua carreira? Se você não tivesse medo de errar, tivesse total seguro do que você faria, o que você faria hoje? Será que você mudaria de profissão? Será que você pediria o desligamento? Será que você buscaria algo antes de pedir o desligamento, que é isso que você deve fazer? Não simplesmente pedir a conta sem ter nada em vista? E, inclusive, o melhor momento para você procurar emprego é enquanto você ainda está trabalhando. Outra coisa que você precisa se questionar, e que eu trouxe ali no conteúdo, é perguntar o que faz sentido. Faz sentido você continuar nessa empresa tóxica? Faz sentido você continuar reclamando sem fazer nada? Faz sentido você viver a vida que você está vivendo hoje? Faz sentido isso? Faz sentido você estar pensando em mudar de profissão? Será que é isso realmente que você precisa? O outro questionamento é: daqui a 1 ano, eu quero olhar minha carreira e sentir? O que você quer sentir como profissional? Que tipo de profissional você quer ser? Essas são perguntas que fazem a gente começar a refletir e fazem a gente começar a sair desse piloto automático. Então, se você está aqui, e se você fez essas reflexões, possivelmente alguma coisinha vai começar a mudar aí dentro dessa sua cabeça. E eu fico muito feliz com isso. Bom, profissionais inteligentes, eles permanecem no mesmo lugar por esses motivos: por medo, por insegurança, por incerteza. E eu vou te ensinar como você vai sair de tudo isso. E sabe que a maioria das vezes, esse medo, essa insegurança, ele está em não saber o que fazer, o como fazer. Se você topa aprender, eu topo te ensinar. O primeiro passo que você deve fazer é ter um diagnóstico da sua situação atual. Então, entender realmente qual que é o seu momento. Ah, você está feliz na tua profissão, você está buscando crescimento? É uma coisa. Você está indeciso ali se você muda de profissão ou se você muda de empresa? Muitas vezes, as pessoas pensam que precisam mudar de profissão, quando, na verdade, aquele ambiente está tão ruim, está tão pesado, que fazem ela acreditar que mudar de profissão é a solução, quando, na verdade, não é. Na verdade, elas só precisam mudar de empresa. Eu trabalhei em empresa assim, e vou dizer para vocês, as pessoas se sentem incompetentes, incapazes, elas se sentem tão pequenas que elas acreditam que não conseguem dar a volta por cima. Depois desse diagnóstico,
O que você precisa fazer é entender mais a fundo sobre você. O que você gosta de fazer? Quem é você de verdade? Quais são as suas habilidades verdadeiras, naquilo que você é bom, aquilo que você mais se energiza fazendo. Quem é você? E o próximo passo é identificar aquilo que te trava. Sim, todos nós temos bloqueios. E tem alguns bloqueios que não adianta eu falar para você, ó, siga nesse caminho, você tem esse diagnóstico, você precisa fazer isso. Se lá na frente, no decorrer do processo, vai te travar. Essas travas são as nossas crenças, são os nossos medos, que se a gente não trabalha, a gente tende a dar 3 passos para frente e 4 para trás. Normalmente, se a gente não trata isso, se a gente não olha para isso, a gente empaca de novo. E o meu objetivo realmente é que você decole, que você siga realmente numa crescente. E mesmo você sendo um profissional inteligente, mesmo você tá ali dando o teu melhor, entregando o teu melhor, você sente que não evolui. E possivelmente você tem alguns sintomas, e eu vou citar alguns aqui, e possivelmente você se identifique. Você se sente desmotivado e não para, não consegue ver possibilidades. Você acha que escolheu a profissão errada. Você acha que mudar de profissão é a única solução. E eu te pergunto, o que faz você permanecer onde está hoje? Talvez você precise de clareza. E nem sempre essa clareza vem com uma decisão, ela vem no automático. Muitas vezes, para você ter clareza, você precisa fazer pequenos movimentos, ou seja, você precisa buscar informação, você precisa questionar, você precisa fazer perguntas para as pessoas certas, e você precisa experimentar. Então, nem sempre a clareza vem da certeza que você está esperando que ela aconteça. Muitas vezes você precisa realmente agir. As pessoas procuram respostas antes mesmo de entender o que realmente elas valorizam. O que você quer para a tua vida? O que é importante para você? O que é importante no teu momento de vida? Para o teu estilo de vida? Porque aqui entra também um outro ponto que eu trabalho muito. Trabalho é vida também. Quando eu falo de trabalho, não é só sobre trabalho. Pense, você passa a maior parte da tua vida trabalhando, concorda? Como é que você vai separar trabalho de vida pessoal? Se o trabalho é que traz a tua realização, as tuas coisas pessoais, as tuas conquistas pessoais. Então vamos lá. Será que realmente eu devo separar isso? Carreira não é só falar sobre trabalho, carreira é sobre vida, vida profissional. Então a gente precisa entender sim aquilo que a gente valoriza, aquilo que é essencial para a gente. Muitas pessoas aqui com certeza devem estar pensando assim, depois eu penso nisso, depois eu decido, eu acho que a empresa vai melhorar, eu vou esperar o momento certo, e esse momento nunca chega, a empresa não melhora. E essa decisão de você buscar ajuda pode estar custando muito caro. Mudar ou continuar como está? Continuar como está também é uma decisão. E o que é mais importante para você? É ficar onde você está hoje ou realmente avançar? Qual é a sua decisão? Eu não quero chegar no próximo ano exatamente onde estou hoje. Você pensa dessa forma? Ou para você está tudo bem continuar do jeito que você está hoje? Qual é o preço de adiar essa decisão por mais tempo? Qual é o preço? E eu termino aqui esses sintomas todos, esses questionamentos, com uma última pergunta.
A carreira que você tem hoje, ela sustenta a vida que você quer amanhã? Que tipo de vida você quer para você? Essa carreira onde você está hoje, a forma como você tem conduzido, vai te levar para o teu futuro, para aquele futuro que você quer amanhã? Daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 5 anos? Será que você vai chegar em 5 anos na vida que você quer ter, se você continuar tomando as decisões da forma como você tem decidido hoje? Bom, eu imagino que você está aqui porque você não sabe como fazer isso. A maioria das pessoas não sabe. E eu tenho a solução. Eu montei um curso online, tem o link ali, provavelmente você deve estar vendo o link ali. Tem o link, ele vai direcionar para uma página, onde vai falar mais sobre ele também. Você pode também me fazer perguntas pelo WhatsApp, tá meu número do WhatsApp ali também. Às vezes você vê a live, não participou ao vivo, mas ficou com alguma dúvida ou quer me perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para fazer isso, tá bom? Seja sobre o curso ou sobre carreira, o teu momento atual, fiquem muito à vontade para isso. E o curso em si, esse curso online, eu montei pensando justamente nesses primeiros movimentos, porque a pessoa está ali insegura, está com medo, não sabe como fazer, então justamente para te trazer essa insegurança, para você dar os primeiros passos. Justamente tem ali no nome, né, o primeiro movimento é para você fazer em 90 dias. Então, ele é 100% gravado, ele é 100% online, onde vai te dar liberdade, você vai fazer no teu momento, ele tem muitas reflexões, então você vai poder assistir a aula, pausar, fazer suas reflexões, fazer tuas anotações, anotar os seus insights, e vai evoluindo no teu tempo. Ele tem o método Revele-se, quem me acompanha aqui, já falei bastante sobre o método Revele-se, ele, ele vai trazer realmente a tua realidade e ele vai te ensinar a você tomar decisões mais conscientes. Justamente esse é o começo de uma construção de uma carreira consciente para você. E o conteúdo, ele está bem estruturadinho, pensando justamente nos pilares desse método. Então, você vai passar por algumas etapas. Primeiro, você vai entender onde você está, que foi o que eu falei ali um pouco antes de começar a falar sobre o curso, né, o que você precisa fazer. Então, ele vai te ensinar a diagnosticar, vai te trazer esse diagnóstico de onde você está hoje, quem você é a próxima etapa, a gente trabalha muito forte isso, o que está te impedindo de evoluir, quais são as possibilidades que existem para só depois, então, a gente realmente fazer o teu plano para os 90 dias. Ele é um curso rápido, prático, que é realmente para quem, assim, não aguenta mais a situação onde está vivendo hoje e quer realmente fazer o primeiro movimento, dar os primeiros passos e realmente começar a construir uma carreira mais estratégica, com mais assertividade, com mais consciência e com mais clareza nas decisões. É claro que o curso ele está na plataforma da Hotmart e assim como qualquer outro curso ali é de direito de vocês, tem a garantia de 7 dias. Então, você comprou ali o curso, não gostou, você tem até 7 dias para pedir o reembolso. Mas eu tenho certeza que, se você comprar esse curso, você vai começar com uma mentalidade e vai terminar com outra, completamente diferente. Vamos lá, o valor dele, se você ainda não entrou ali no link, ele está com um super desconto. Então, você pode pagar no Pix ou então parcelar em 12 vezes de R$ 51,49. R$ 51 reais, gente, vamos lá. Quanto você gasta numa pizza? Possivelmente você gaste até mais nessa pizza do que nesse curso aí, nessa parcelinha de 12 vezes para realmente mudar a sua jornada, mudar a tua vida, mudar a tua história profissional. Bom, eu espero que os insights que eu trouxe aqui, os questionamentos que eu trouxe para você hoje, realmente tenha feito diferença na tua vida, que ele tenha realmente feito você pensar um pouquinho mais sobre a sua carreira, sobre o seu momento, sobre o que você quer para o teu futuro. Eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei na minha carreira, e
o que eu puder contribuir para essas pessoas evoluírem profissionalmente e evoluir como pessoas, porque isso faz parte de uma carreira, faz parte de uma evolução profissional, faz parte de uma vida. Evolução pessoal e profissional andam juntos. Eu agradeço cada um de vocês que passou por aqui. Tenho certeza que vocês me acompanhando aqui vão ver uma evolução. Estou preparando muito conteúdo, tanto no YouTube, que está novinho, está fresquinho, tem pouco conteúdo. Possivelmente essa aula vai acabar indo para lá. Muito conteúdo vai ser feito, vai ser construído e vai ser colocado lá. Vamos ter podcast também. Então, conteúdo, vocês vão perceber que ele vai dar uma subida de nível, tá? Então, se realmente você está disposto a evoluir, vamos comigo. Vamos fazer esse curso. Acompanhe todo o meu conteúdo aqui, que é de graça também, tá? E eu conto com você, eu espero por você nesse primeiro movimento, no curso online, em toda a minha jornada. Conte comigo para o que você precisar, tá aí o meu contato, tá aberta também as mensagens ali para o Instagram. Gratidão por quem passou por aqui, quem esteve aqui comigo do início ao fim, e por quem vai ver essa live depois. Até mais. Beijo, boa noite, sucesso para nós.